pode cortar a unha. A caminho do céu, a caminho do céu, a caminho do céu. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Tudo na paz? Glórias a Deus. Estamos começando mais um podcast Café Abençoado. É muito bom estar com você, não é verdade? Então quero que você nos ajude isso. Como você pode nos ajudar? Compartilhando essa live do podcast Café Abençoado. Para você que vai assistir a primeira vez, eu quero me apresentar. Eu sou Marco Aurélio, estou aqui no podcast Café Abençoado. Nós temos esse podcast para levar a você assuntos concernentes à área cristã. Então é muito bom estar com você aqui no podcast Café Abençoado. Vai aí, compartilha, dá aquele like, se inscreva no podcast Café Abençoado. Com certeza vai ser bênção de Deus. Para quem assiste, já sabe que nós sempre temos um tema. E o tema de hoje é qual as dificuldades no relacionamento entre pais e filhos. Esse é o tema do podcast Café Abençoado. Então, pessoal, vai aí, já começa a compartilhar esse podcast que vai abençoar a sua vida. Ou seja, o podcast é feito para levar a você assuntos concernentes à área cristã. E com certeza vai ser bênção de Deus. E todo mundo sabe, quase todo mundo sabe que sempre trazemos aqui um povo abençoado, ou um irmão, uma irmã, ou um casal. E é o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos o prazer, pessoal, de receber, de estar conosco aqui no podcast Café Abençoado, esse casal abençoadíssimo, que é o presbítero Leandro e também a diaconisa Camila. Ambos são da ADCG de Campo Grande, Rio de Janeiro, que é pastoreada pelo nosso pastor Alessandro Malafaia e também a Aline Malafaia. Eu vou começar aqui com eles, vou dar palavras a eles. Primeiro aqui ao Leandro e depois a Camila. Eu vou tirar a nomenclatura de presbítero e diaconisa, com todo respeito. Vamos tratar de Leandro e também Camila, que são bênção de Deus. Leandro, pode aí se apresentar, falar com o pessoal aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amigos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltando, agora podcast Café Abençoado do nosso amigo, presbítero Marco. É um amigo. Marcão, muito obrigado, cara, pela confiança, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Acredito que é um tema muito relevante nesses últimos tempos e nós vamos ter um bate-papo aqui muito produtivo. Eu acredito e confio que você vai ser tocado. Vamos sair daqui com aprendizado dentro da Bíblia. Eu creio que a nossa mente vai mudar um pouco depois desse bate-papo. Vai ser um dia abençoado. Com certeza. E aí, Camila? A Camila aí, pessoal. Vamos lá. A paz do Senhor, gente. Eu me chamo Camila, esposa do Leandro. E muito grata a Deus por esse momento, por esse bate-papo, que o Senhor vai falar conosco nesse dia. E eu tenho certeza que o Senhor vai abrir a sua mente e te abençoar com palavras enviadas por Ele. Graças a Deus. Pessoal, aqui, como você sabe, a gente deixa os nossos convidados bastante à vontade para falar sobre o tema. Mas antes de nós entrarmos no tema, diretamente nele, nós vamos primeiro saber um pouco aí desse casal, E aí, Leandro, e aí, Camila, como é que vocês nasceram na fé, da onde as raízes, cristãs que vocês têm, e também como é que vocês se conheceram, Como é que foi o primeiro contato de vocês? Fala aí pro pessoal conhecer vocês, tá bom? Vai lá, primeiras damas, Isso, vai lá, Camila. Eu não nasci no berço evangélico, eu pedia para ir à igreja aos 4 anos com a minha tia, na igreja batista, e aí já fui da presbiteriana, já fui até da igreja do Roupão. É mesmo? Leandro me Toca conheceu. Pandeiro. Toca pandeiro? Leandro me conheceu tocando pandeiro. Do Mistério do Pandeiro? Eita aí. Usando saião e blusão aqui. Eu jogava bola na rua de blusão. Mas aí, aos 11 anos, eu parti para a DCG. Certo. Comecei a congregar lá na congregação de Vila Nova. Ah, você começou em Vila Nova. Isso. Show. E beleza. aí, de lá, conheci Leandro. Não, calma aí, Camila. Não. Assim não. Mudou a vida. De lá. Não. Conheci. Leandro, mas de lá o quê? Lá de Vila Nova? De Vila Nova. O Leandro ia lá em Vila Nova? Ou não? Ele Como é que entrou era? um ano antes.
Conta esses detalhes. O pessoal quer saber dos detalhes, né, pessoal? O pessoal da DCG. Depois o pessoal da DCG. Oi, Eliana, como é que foi esse negócio? Aí. Então, eu sou nascido e criado na igreja, né, da DCG. Nascido e criado, meus pais sempre foram da DCG. Família... Nossa raiz é ali em Magali, onde você já congregou. Isso, família Bourguignon, muito forte, isso mesmo. Altamir, eu lembro, um dos meus primeiros pastores, pastor Altamir. Nascido e congregado lá, teve uma certa época da nossa vida, a minha adolescência. Meu pai foi para a sede, puxado pelo falecido nosso bispo Daniel Malafaia. Passou um tempo lá e depois nós fomos para Vila Nova. Congregar em Vila Nova, na época do pastor Gelsi. Né? Na época do pastor Gelsi, ficamos um tempo em Vila Nova. Foi quando eu conheci, né, Camila. Camila me conheceu, mudou a vida dela. Que isso. Essa ela não conta. Né, Camila? Aí deu uma moral pra ele, Camila. Mudou minha vida. Mudou a nossa vida. Que benção, aí congregamos ali em Vila Nova, e depois de um tempo meu pai foi ser pastor lá em Campo Belo. Iniciamos a congregação de Campo Belo. Tivemos a história lá, meu pai faleceu. Sim. E depois da morte do meu pai, nós voltamos para Vila Nova, onde a nossa chave ministerial virou, né? Porque lá em Vila Nova foi a nossa faculdade. Campo Belo foi uma escola, Vila Nova foi uma faculdade, onde trabalhamos em diversos... Passou quanto tempo lá em Vila Nova? Eita, desde 2001. Saíram quando agora? Saíram faz 3 anos? 2021. Vai fazer 4 anos agora, né? Foi pós-pandemia que Eu lembro quando vocês passaram lá. Aí congregamos, né? Em Vila Nova, fomos líder de adolescentes, auxiliares, depois líder de adolescente, de juventude. Aí veio a pandemia, onde Deus nos direcionou a estarmos na sede. O pastor fez um convite para estar trabalhando. Hoje nós estamos na ADCG, somos auxiliares da coordenação do campo, uma DCG. E estamos aí. Graças a Deus. Batalha. E aí, Camila, mais uma coisa a acrescentar aí, né? Aí ano passado... Os próprios coordenadores de juventude do campo acharam que nós conseguiríamos passar alguma informação sobre a nossa vida, né, sobre relacionamento, para os jovens. E aí eles começaram a nos convidar. Só que chegou um momento que eu comecei a perceber que só a nossa vivência não estava dando mais ênfase. E aí nós começamos a estudar, né? Eu fui fazer a pós-graduação em sexologia humana. Ah, legal. Hoje eu sou sexóloga. Isso aí, ó. Agora, um assunto aí no podcast. Já foi um podcast. É bom, Isso é bom, Para casais, isso aí é muito bom. A gente agora entramos na faculdade de psicanálise. Legal. Para poder mesmo trabalhar no reino. Tá. E assim, foi uma oportunidade que Deus nos direcionou, porque todo coordenador de jovens sabe dessa dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Nós estamos indo para 14 anos na liderança de jovem e, cara, 90% dos problemas que o jovem passa é essa falta de relacionamento. A gente sempre tratava muito os jovens, mas chegou um momento que Deus nos direcionou para conversar com os pais e envolvendo toda a família. Camilo, Leandro, nesse caso aí, dá para se entender que vocês, na convivência, no andar, né, que vocês passaram de sendo coordenadores de jovens, de adolescentes, essa vivência toda, vocês começaram pode dizer assim, que vocês começaram a receber, né, orientação de Deus para tratar desse assunto de relacionamento entre pais e filhos, possamos dizer assim? Porque para a gente conseguir entender e trabalhar a vida do jovem, né, ajudar eles a prosseguirem na fé, a gente precisava entender esse relacionamento, porque sempre tem uma base, sempre tem uma raiz o problema. Sim. E aí a gente começou a entender que a raiz do problema, na sua maioria das vezes, vinha de dentro de casa. Então a gente começou a ser aliado dos pais e aliado dos filhos, né? Tentar fazer aquela ponte para poder melhorar a comunicação, melhorar a vida do filho, no caso, que são nossos discipulados, né? Entendi. E eu lembro bem, teve um gatilho, né? Foi a situação da Melissa, com 4 anos. Nós somos pais de 2 meninas, eu tenho que falar isso. Opa, fala aí, olha, não esquece não. Como é um casal ou são 2 meninas? São 2 meninas. Tá, fala o nome delas aí.
É Melissa Bourguignon, é minha mais velha, sexta-feira. Cara. Ela tá completando 11 anos. Eu já deixo... Parabéns para ela. Filha, parabéns. Valeu, Melissa. Deus te abençoe, tá bom? Você é uma princesa nossa, é um presente de Deus. E a nossa segunda filha mais nova é a Lívia, A que tem Lívia. 4 anos. Pô, legal. Lívia é pentecostal. É, do Reteté? É do manto? Reteté, do Eita manto. terra de E, assim, glória. e elas foram despertar, né, nesse tema, nesse assunto de família, porque quando nós sempre fomos envolvidos na Sim. igreja, sempre. Cara, era praticamente 24 horas, a gente respira trabalhar na igreja independente de departamento. Aí foi uma época que, aos 4 anos de idade, a Melissa meio que surtou, cara, dentro de casa. A gente se arrumando, normal, rotina de ir pra igreja. Começou a chorar, não quero ir pra igreja, não vou, não quero frequentar, esse lugar é horrível. Início quantos anos? 4 anos de 4 idade. anos de 4 anos de idade. E assim, é uma idade que talvez para nós pais a gente não valoriza. Mas é importante. Não, aquela Toda- coisa, é comum, coisa- né? isso aí. Entendeu? Mas, cara, Não a dá gente- muita importância. A gente tem que valorizar esses pequenos sinais, entendeu? Precisa São ser detalhes, valorizado. né? São os detalhes Olha que, aí, assim, pai, se liga, hein? são detalhes que a criança de 1, 2 anos, ela nos mostra que se a gente não valorizar, não ficar atento quando tá pequeno, porque a gente costuma falar, né? Todo problema começa pequeno. Não tem essa. E o problema pequeno, se ele não for resolvido, ele vai crescer, aí isso entra na adolescência, na juventude. Então foi algo que Deus nos despertou, um desespero terrível. E a gente se sentiu culpado, porque naquele momento a gente estava achando que estava certo. Ela ia para a escola dominical, ia para a igreja de segunda a segunda, mas nós aprendemos que a nossa prioridade, depois que elas nasceram, tinha a oportunidade, né, o dever de adorar no reino, de fazer parte do reino, mas a nossa prioridade era cuidar da nossa casa. Dá tempo, né? E Isso? virar essa chave... Dá atenção, Isso. né? E virar essa chave foi complicado. Porque, assim, na real, é difícil a gente fazer um devocional todos os dias. Quem tem criança sabe. É difícil orar todo dia. E isso foi complicado. Que a gente subia monte, fazia campanha. E teve uma época que a gente precisou parar, né? Paramos porque a gente precisa cuidar da minha casa. E isso virou a chave porque às vezes a gente se cobra muito de estar totalmente na igreja e esquecemos de cuidar da nossa casa. Mas o papel do pai e da mãe é cuidar da sua família. Quando a gente está cuidando dos nossos filhos, da nossa esposa, ou você, mulher, cuidando do seu esposo, você está adorando a Deus ali. Aí isso virou bom. a chave que a gente entrou nesse... É isso aí. A gente entendeu que a gente não podia negligenciar esse cuidado com ela, né? acompanhar ela mais de perto. E até porque se a gente quisesse fazer um bom trabalho no reino, a gente precisava cuidar bem disso da aí. família. Isso é bíblico, né, pessoal? Isso é bíblico, isso é bíblico. Então, pessoal, você está no podcast Café Abençoado. Nós estamos recebendo esse casal abençoadíssimo, o Leandro e também a Camila Bourguignon. Estamos falando do tema: quais as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos? Você está aí vendo aí um pouco aí da história do Leandro e da Camila, como começaram e como surgiu aí a questão deles começarem a ver, né, a dar palestra, dar ensinamentos sobre a área de relacionamento entre pais e filhos. Vamos entrar no tema aqui agora, né? Temos algumas perguntas aqui, nós vamos entrar nesse tema aqui. A primeira pergunta aí, a Camila, não é isso? É a Camila ou Leandro? Leandro, vamos lá. Isso aí. Vamos lá, Leandro. Leandro, há uma guerra de gerações hoje? Há uma guerra de gerações, de relacionamento entre pais e filhos, sendo que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 1, que fala assim, ó: filhos, sede obedientes aos pais, né? Honra teu pai e tua mãe, isso é um mandamento como promessa. E também, a Bíblia também vai falar assim: pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Dentro dessa questão bíblica, né, pessoal, que aqui também é um fator bíblico, como é que vocês veem isso? Há uma guerra hoje de geração? Como é que é essa questão? Sim, a guerra existe porque nós, nesses últimos 20 anos, vou colocar assim, o mundo está passando por uma transformação. E é nessa geração de 20 anos, que é a geração nossa da juventude e adolescência, os pais estão vivendo uma mudança que na época que eles eram jovens, eles não tiveram essa mudança. É um momento de transformação em todas as áreas. Tecnologia, valores e crenças, oportunidades que antes, agora a juventude está tendo e que meus pais não tiveram. Então, os ensinamentos que meus pais tiveram é totalmente diferente do que eu estou dando para o meu filho. A base é a mesma, mas a forma da gente passar isso é diferente.
Aí, às vezes, o filho vem... Nessa questão, Leandro, a base é o que tu fala? A família. Família. A base não perde. Pai, a mãe, né? Deus tanto acima ali de no contexto todos. familiar Isso. e tendo que educar os filhos. Isso. certo? Então, mas aí dentro da educação existiam coisas que para os nossos pais eram totalmente errado, que a gente vê hoje nessa transformação não é errado. Não perde o seu valor. Pode ter uma outra forma de chegar e resolver alguns Tem problemas. outro contexto, Tem um né? outro, isso aí. Tem outro contexto. Tem um outro contexto, mas a base e resolver o problema continua sendo o mesmo. Mas falando nisso, aí, Camila, se quiser interromper, pode interromper, tá? Nessa questão aí, se o pai vem de anos com ensinamento e hoje nós estamos falando que é outro, né? Outro contexto, tal, isso gera conflito ou não? O que você vê? acontece? A base, como o Leandro falou, é a mesma. A educação é a mesma. Os mandamentos são os mesmos. Só que a forma de se aplicar Show. que é diferente. E alguns pais não conseguiram acompanhar a evolução da aplicação. Da aplicação da educação, da aplicação do respeito, né? Dos limites. E aí, hoje, o que é muita coisa para um pai já não é mais muito, sabe assim, não é muito importante. O que antes era pecado, né, na cabeça de um pai, hoje já é algo normal. E às vezes a gente não tá nem falando de que era pecado sim, mas era um costume do pai. Por exemplo, antigamente não podia usar brinco, era uma calça, tradição, né? isso, Uma tradição uma que religiosidade, levava, uma entendi, tradição isso aí, que isso aí, hoje né? foi evoluindo. A gente escuta muito também dentro da igreja falando, os antigos, né? Falam muito, os hinos antigos são muito melhores. E isso também entra em conflito com os jovens, porque eles gostam hoje de worship. E aí escuta que os hinos antigos são melhores. E aí começa o conflito. É porque a galera não conseguiu acompanhar mesmo a evolução. Não conseguiu evoluir dentro de um contexto, né? Até tecnológico, daqui a pouco a gente vai falar, não é isso? Isso aí. Muito E, assim, bom. e também um ponto importante é sobre nossa carreira. Porque o que a gente observou é que muitos pais talvez tiveram sonhos interrompidos dentro da carreira e acharam que os filhos iriam realizar esses sonhos que eram dos pais. Ia dar prosseguimento. Prosseguimento, mas os filhos têm os seus sonhos. Ele tem o seu desejo de seguir uma carreira específica. Aí isso também é um confronto, porque talvez o pai acreditava em algo para ele e devido a certos problemas não conseguiu atingir e tenta obrigar o filho a fazer aquilo que ele acha que tem que ser feito. Muito bom, pessoal. Muito bom você tocar nesse ponto, Leandro, porque eu conheço pais que hoje querem que seus filhos vivam os sonhos, seus sonhos. O pai tinha um sonho e não conseguiu, mas transfere para o filho. Sim. E ele quer, de qualquer maneira, fazer o filho viver aquele sonho que ele não conseguiu. Sim. E nessa questão, aí vocês vão poder responder melhor, causa muito conflito. Muito. Porque aquele sonho não é o que o filho quer, né? Mas o pai não. E tem pais que gastam dinheiro, gastam muita coisa para fazer o filho viver, não o sonho do próprio filho, mas o sonho dele. Eu quero que você seja isso. Mas às vezes o filho não quer ser aquilo, né? Aí o filho cresce frustrado, dentro de guerra, dentro de casa, porque o pai e a mãe não respeitou o sonho dele. Porque, cara, nós somos evangélicos. A gente acredita que Deus tem uma história para cada um. Então, a história que Deus tem para o pai é totalmente diferente do filho. Claro, tem gerações, tem pais e mães que talvez o filho vai ser sucessor do pai, num pastorado ou numa empresa, algo assim. Mas os pais precisam entender que não é uma obrigação fazer o filho ser aquilo que ele não conseguiu. Tem que respeitar o tempo do filho. O filho tem a sua persona, né? Tem a sua pessoa, não é verdade? É isso aí. Tem a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Muito bom, até porque o filho é a junção de um pai e da mãe. Né? Não tem como a gente impor pro filho ser uma coisa se ele é uma pessoa diferente. Se a gente não tem um conflito dentro de casa porque o filho acata a imposição do pai e da mãe, a gente começa a ter adultos com conflitos internos. Muito e bom. aí começam outros problemas. E aí o jovem casa e leva esse conflito para dentro da sua casa. Isso. Nesse caso, Camila, partindo aqui para a pauta, a culpa hoje vem de quem, então?
se nós estamos falando, né, que nessa questão da geração, que o pai vem de um tempo e ele entrou dentro de uma geração que tem a tecnologia, tem tudo. E nós estamos falando da questão dos sonhos. A culpa seria de quem aí? Do pai que não vamos dizer assim, ele não avançou no entendimento dele, ou dos filhos também que não compreendem os pais dentro de um contexto de que, pô, meu pai não é do meu tempo, então vou compreender ele, vou tentar entendê-lo para me poder se encaixar dentro daquilo que ele quer. E o pai também olhar para o filho, pô, meu filho hoje tem ferramentas que eu não tinha. Porque, exemplo, daqui a pouco vamos entrar, tem pessoas que não se dão com a tecnologia, pais que não se dão com a tecnologia, não sabem acompanhar isso. Como é que vocês falam aí? Não tem uma culpa, né? Não, a culpa não é de ninguém. Certo. A falta de diálogo Muito que bom, traz isso aí. esse conflito. Porque o pai quer impor uma falta de modernidade. E o filho já está na era moderna. E aí não tem um diálogo entre pai e filho, e o pai acha que como autoridade tem que impor o que ele quer, e o filho não tem esse querer, né, esse jeito de obedecer à autoridade, e aí a gente começa um conflito. A culpa é de quem? Não tem uma culpa. A culpa é da falta de diálogo entre pais e filhos. Porque se o pai procurar saber o que o filho sonha, o que o filho quer, instruir o filho a fazer as coisas, né? Até porque o pai é mais velho, já passou por muitas coisas, o filho precisa ter a mente aberta de entender que ele está ouvindo de alguém que o ama e quer algo melhor para ele e que ele precisa aprender com o que o pai vivenciou. Então, precisa ter o diálogo. Mas, muitas das vezes, os pais usam dessa autoridade que é impor o filho a fazer o que eles acham que é certo. Né? Exato. Né? E aí o filho, por sua vez, aceita e não dialoga com o pai e com a mãe. E aí a gente tem aí começa a causar conflito dentro da família, né? E Leandro? Não, então, esse é um ponto que eu precisei mudar e muito. Camila já é muito mente aberta em relação a isso, sobre o diálogo, que eu sou muito reservado, é difícil. Agora, graças a Deus, a gente tem mudado de falar, de se abrir. E quando as nossas crianças nasceram, eu era muito assim, autoritário, não e não. E Camila sempre trabalhava. O porquê do não? E a gente precisa entender que os nossos filhos também têm suas vontades. A gente precisa ver realmente por que ele não pode fazer. Mostrar isso num diálogo, mas a gente às vezes não quer dialogar. Tô falando, não quero. E ponto, não quer mostrar. Não é não. E acabou, aí o filho começa a ficar frustrado porque ele não foi ouvido, que ele também é uma voz. Não é apenas nossa voz, nós estamos falando no contexto de família, de um relacionamento. Então, relacionamento não é só quando um fala ou quando um manda, é um entendimento de um todo ali dentro da família. E essa falta de diálogo traz isso. A gente só começa a impor, aí começa a ter um filho frustrado, começa a criar raiva, começa a criar rancor, mas a gente não entende o porquê ele está ocasionando esses problemas, não é? Essa dificuldade, devido à falta de diálogo, que a gente não deixou ele falar e expor os seus problemas e limites. Então, nós podemos falar que essa questão não é culpa de ninguém, né? Não, a questão é que falta diálogo dos pais com os filhos entenderem os pais. Isso aí. E o pai colocar para o filho, muito bom isso aí que você falou, para o pai colocar para o filho que ele não pode fazer aquilo por determinada situação. Sim. Porque ferem princípios, né? Princípios da palavra de Deus, princípios que regem a família. Então, eu creio que e a gente estava falando em off, pessoal, estava falando aqui, conversando com eles em off, que a maior dificuldade hoje para os pais é a questão do tempo e do diálogo, né? Hoje os pais chegam, né? E a gente não tem problema de falar isso aqui. Tem pais, e nós somos coordenadores de jovens, eles também trabalham com jovens. Tem pai que chega e fala o seguinte, ó, pega o filho dele, bota lá dentro da igreja, no grupo de mocidade, ó, toma aí, segura essa bomba aqui, dá teu jeito, né? Aí o que acontece? Quando o filho não consegue, dentro do contexto da igreja, assimilar, não consegue avançar, os pais querem culpar os coordenadores. Mas muitas das vezes o problema não é a coordenadoria nem da igreja. O problema é o que eles estão identificando aqui para conosco. É dentro da casa. É falta de tempo, é falta de diálogo, é a imposição autoritária.
E aí os pais transferem isso para dentro da igreja. Isso traz muita dificuldade. A gente conversou isso em off, não foi, Sim, Leandro? sim, sim. Entendeu? Que assim, a igreja é auxiliar, né, cara, do relacionamento. Porque quem dá o caráter, quem dá o ensinamento para as crianças são os pais. Essa base precisa vir dos pais. E esse é um problema muito grande, porque às vezes o pai não consegue criar uma educação no filho, aí joga essa responsabilidade para tia de salinha, para coordenador, porque ele não assume a sua responsabilidade, a sua falta de diálogo dentro de casa. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. E até que ponto o fator da internet pode influenciar nesse relacionamento entre pais e filhos? O Leandro, Camila, como é que isso é? Entendeu? Porque o que nós estávamos falando ali, hoje o pai e a mãe, né, para não, vamos dizer, o filho não, né, não criar confusão, perturbar, eles falam assim, chega pro filho, compra aí um celular de última geração, dá pro filho e não quer nem saber. Toma aí, esquece o filho lá. Como é que isso aí afeta aí a questão do relacionamento? O que acontece, né? A minha geração, assim, a nossa geração, hoje a gente tem 38 anos, ela 37. Nós já, na nossa adolescência, começamos a ter o contato com o celular, com o computador, época que nossos pais não tinham. Eu acredito que... Vocês pegaram o tempo do Orkut? Não. Pegamos, pô. Pegou? MSN. MSN, né? Do Orkut. Tremia a telinha. Assim, eu não Sucesso. peguei tanto porque Camila você tem a era mesma a idade Patricinha. dela, né? Não, a gente tem, mas Camila era a Patricinha. Não, eu Era era muito Patricinha. abençoada, aleluia. Era a Patricinha, tinha computador, eu fui ter computador depois de velho, não tive tanto isso. Tá vendo? Mas aí, essa dificuldade, porque a galera antigamente não tinha esse contato, e quando começa a aparecer algo, um problema que a gente enfrenta no mundo, né, da igreja é que esse algo novo é do diabo, é de Satanás. E a gente só enxerga o mal. Aconteceu isso com a rádio, aconteceu isso com a televisão, aconteceu isso com o celular. Quando chegava com o celular e abria a Bíblia, tu tá com um demônio no corpo. A gente tem essa questão das pessoas darem para Satanás aquilo que ele próprio não tem. Isso. Ele fala, é meu? Nem sabia que era meu. Isso aí, e a gente não traz pra gente que também é um benefício, porque hoje, através da internet, a gente consegue entrar em assuntos ou aprender coisas que nossos pais tiveram dificuldade porque não tinham acesso. Hoje em dia, tu pode pesquisar o que quiser na internet que você vai ter. Mas a gente precisa saber utilizar. Aí, como o senhor falou, a gente não pode levar essa responsabilidade para o celular, para os nossos filhos. Claro, nós temos 2 crianças. Eu não vou falar para você que eu não dou o celular para meus filhos. Tem. A minha filha mais velha, né? Depois de 10 anos que ela teve um primeiro celular. Meio assim, né? Não era para dar, mas ela utiliza, ela sabe o que pode, sabe o que não pode, porque nós sentamos e mostramos o benefício e o malefício que tem. Igual a nossa de 2 anos. Porque, cara, se a gente deixar... 4 anos, Se a gente deixar o celular na mão dela, ela pode começar vendo uma historinha de Noé. Ela vai terminar um período que ela está passando na internet vendo coisas que é totalmente ao contrário daquilo que eu estou ensinando, daquilo que a gente ensinou. É, porque o YouTube mesmo vai sugerindo isso, né? Vai sugerindo os vídeos. Isso mesmo. Assim, dentro desse contexto, existe hoje... Há como os pais hoje darem aos seus filhos alguma segurança dentro da internet? Exemplo, eu digo assim, para vocês entenderem. O pai colocar algum dispositivo. Existe, não existe? Tem um aplicativo. Leandro tem o celular todo da Melissa acoplado no celular dele. É isso que tudo eu tô que ela falando, acessa, isso aí. tudo que antes dela baixar qualquer coisa, precisa da autorização dele. Pelo Google mesmo, tu consegue, pelo teu Gmail, tu consegue colocar como ela se fosse dependente. Se ela baixar qualquer coisa, vai chegar uma notificação para mim se eu autorizo ou não. Então, se ela acessar algum site, algum aplicativo menor de 18 anos, chega para eu autorizar ou não. Eu consigo colocar limite para o celular travar. Então, tudo que ela vai baixar no celular dela, você precisa da autorização. Então, você que é pai, você que é mãe, aí, ó, você que tá deu um celular pro seu filho, olha a dica aí, ó. Você pega, baixa um aplicativo aí, tá bom? Para poder monitorar o que o seu filho tá vendo na internet, o que ele pode ver. Porque se você deixar aleatoriamente, né, ô Camila, ô Leandro, daqui a pouco o teu filho tá cheio de coisa aí que você não ensinou. Isso aí, verdade. Você perde.
há assuntos aí, até teve matérias de pais que deu na televisão de filhos totalmente desvirtuados, porque o pai não quis saber o que ele estava assistindo no computador, não quis saber o que ele estava assistindo no celular, e quando foi ver, perdeu o filho. Criada a trabalho. Olha. Educada a trabalho. Isso. E o pai e a mãe vivem uma vida muito corrida. E aí, uma vez eu ouvi uma frase, né, uma colocação, e isso é muito verdade. Deus nos fez para sermos pais e mães. Ele nos fez para isso. Então, assim, quando a minha filha nasceu uma mãe. E o que me estressa? É o educar? Não. É o que vem fora disso. Trabalho, pessoas, coisas, falta de dinheiro para pagar alguma coisa. E aí, chega na hora mais importante, que é a nossa comunicação e a nossa parte de educar o filho, a gente já está cheio das coisas que a gente já viveu. E a gente despeja isso no filho. E não é. Eles precisam ser nossas prioridades. Porque o filho a gente prepara e lança. E qual é a lança que você está mandando para o mundo hoje? Isso. Né? Tá preparando, né, Camila? Exato, Tá a gente preparando. precisa preparar. Eu falo muito isso com as mulheres, que existe uma hierarquia. Primeiro vem Deus, depois eu, depois meu esposo, porque ele é meu. Certo. Agora, os filhos não. O filho é meu, emprestado por Deus. Ele me deu o filho para eu cuidar, Você administra para eu ali a criação, preparar, né? e para lançar. O pai que cria o filho hoje para viver debaixo da asa, tá criando o filho errado, com todo respeito. Camila, falando nesse ponto aí, que é uma coisa puxa a outra, né? O assunto aqui é uma coisa dinâmico. Você está falando aí que os pais criam os filhos debaixo da asa. Há um tempo para cá, eu tive algumas experiências, questão de observância. Há pais que podam o filho de todas as maneiras quando eles estão na adolescência ali, com medo. O medo faz as pessoas podarem seus filhos, acolherem por demais. Eu digo assim, não deixar para sair para ir no lugar, para não fazem nada. Filhos que não fazem, não conseguem fazer porque o pai não deixa, né? E quando o pai, acontece algo, exemplo, o pai falece, a mãe falece, a vida do filho fica desestruturada, porque ele não foi ensinado a nada. Não consegue nem sair na rua para ir na padaria comprar um pão, não consegue fazer nada. Por quê? Porque não foi ensinado ao pai, eu digo assim, paulatinamente andar com as suas próprias pernas. Verdade. Né? Eu lembro, vou dar um exemplo meu aqui, a minha filha, a Jéssica, ela começou a fazer um curso de adolescente lá na Estácio, lá no centro da cidade, que é Campo Grande, pegar trem. Aquilo para mim, para minha esposa, foi, poxa, na cidade você... Aí o pai começa a bolar um montão de coisa na mente, né? Poxa, como é que vai ser no trem, vagabundo? Aí, só que eu conversei com a minha esposa, que eles amaram, a gente tem que deixar, vamos orar a Deus. A gente não confia no nosso Deus, não é verdade? Eu criei isso. Então nós começamos a falar, ó, Senhor, está nas tuas mãos. É minha filha, nós amamos ela, mas ela vai fazer o curso. O que eu fiz? Filha, você vai fazer o curso lá, tá bom. Tu vai ficar com o celular quando você sair, quando você entrar no trem, quando você sair do trem, quando você estiver perto, estiver entrando. A gente começou a se comunicar com ele. Foi assim. Sim. Porque eu comecei a pensar que também eu precisava dar a ela uma liberdade, ainda limitada, para que ela começasse a ter as suas experiências. E ela foi. Aí começou num jovem aprendiz, começou a trabalhar. Daqui a pouco foi vivendo a vida e hoje, graças a Deus, está casada, vivendo a sua vida. A outra, a Isabela, também está vivendo a sua vida. Por quê? Porque eu comecei a dar uma liberdade, ainda que se fosse limitada, é uma liberdade controlada. Controlada. Né? Controlada. Isso assim, e uma chave que precisa virar, igual hoje. Minha filha tem 10 anos, ela implora, né, todo dia para ir na padaria só para ter esse prazer de ir. De vez em quando a gente deixa, porque a gente sabe como tá o mundo. Tá difícil. Também a gente não vai deixar por deixar. Tem uma necessidade. Tem necessidade? Aí eu lembro a primeira vez que Camila deixou, sem eu saber, eu no trabalho. Aí, não façam isso, mãe. É verdade. Aí, quando Camila falou, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, minha filhinha. Com a filha do lado, E viva. assim, e a 4 ruas da minha casa, perto, lance de 5 minutos da minha casa. Aí eu lembrei disso, cara, vai ter uma hora que eu vou precisar lançar ela. E isso, assim, eu tive essa dificuldade
o senhor deve conhecer um pouco a minha história. Quando eu perdi meu pai, foi tipo assim, o chão que eu tinha, desmoronou, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Eu não tinha um direcionamento. Fui bem educado, fui bem instruído na Bíblia. Graças a Deus, por isso, nunca me desviei. O meu testemunho é que eu sou crente desde pequeno mesmo. Esse é o testemunho. Sou fiel, isso também é um testemunho. Mas eu falo profissionalmente, relacionamento com pessoas. Quando meu pai faleceu e eu fui o homem da casa, cara, foi complicado. Foi um período muito complicado em que meu sogro abraçou, mas a criação do meu sogro já era totalmente diferente daquilo que eu tive. Foi muito complicado. Então, você pai e você mãe que tem os seus filhos, valorizam essa liberdade controlada. Claro, tudo impondo limite. Tal hora você vai chegar. Não chegou tal hora, tem a sua sanção, tem a sua correção. Mas a gente precisa deixar os nossos filhos saírem um pouco. Dá um crescimento. Isso, porque depois eles vão casar, vão criar uma família. Aí gera já um outro problema. Porque existem casais que não conseguem tirar o pai e mãe do seu relacionamento. Porque a palavra fala o quê? Você vai deixar seu pai, deixar, acabou, a sua família é outra. Claro que você não vai esquecer. Pai e mãe são muito importantes. Vai continuar honrando, Vai ter momento que tu vai precisar de um conselho, vai precisar de uma ajuda, mas tem um limite. Agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas. Então, um pai que não ajuda o filho a ter essas pernas fortes para caminhar, o filho tem uma dificuldade terrível. Uma das questões mais difíceis para isso, a gente vê que é o medo, né? Sim. O medo de perder, o medo de acontecer algo, ainda mais hoje no mundo que nós vivemos muita violência, né? Nós vemos coisas acontecendo, mas é o que nós começamos a falar. Nós termos a confiança no nosso Deus, confiarmos, né? Você ser cristão, confiar em Deus, Senhor, está nas tuas mãos, meu filho, é um fruto, né, teu que tu nos deu, então guarda, não é verdade? Mas Sim. tudo dentro de um parâmetro, de um limite, né, que a gente possa atender isso. Mas vamos lá. Quais os problemas dentro dessa experiência que vocês têm, o Camila ou Leandro, que vocês têm, qual é os problemas mais frequentes que vocês veem, que tem se apresentado para vocês, né? Qual é o problema? A falta de comunicação. A falta de comunicação aberta entre pais e filhos. Essa é a maior dificuldade. O maior problema esse. E isso, Camila, por quê? Por causa da falta de tempo, essa correria que você acabou de falar? Falta de prioridade. Prioridade. Porque o pai e a mãe chegam do trabalho, senta, na maioria das vezes, no sofá e fica 15, 20 minutos, meia hora, uma hora no celular. E atendendo o zap, né? Atendendo os amigos. Rolando rios. Foi, né? Verdade. E esse momento poderia estar sendo gasto com o filho, conversando com o filho. Claro que eu não estou falando que o pai não vai olhar o celular, vai olhar. Mas a gente tem sempre que pensar que o filho não pediu para nascer. Camila, Leandro, é feito chegar assim, né? Você chega em casa, né? Chega lá em casa, tá cansado, mas você olha pro teu filho, vem cá, filho, senta aqui. E aí, como é que foi teu dia? Né? Verdade. Como é que foi teu dia? E aí? Como é que foi na escola? O que tu aprendeu hoje? E o filho, pai. Aí o filho, meu pai tá se preocupando em saber o que eu tô... E aí, brincou com quem? Como é que foi? O filho se sente importante, né? Porque assim, o pai tá gastando um tempo do dia dele, que é raro hoje em dia, é escasso, né? Na correria que a gente vive, gastando um tempo para ouvir o filho. E como a Camila falou, essa falta de prioridade. E o interessante é que tudo é um aprendizado, né? E o celular, a tecnologia, é uma oportunidade também da gente aprender isso. Fazer cursos, estudar, seguir pessoas que nos ajudam, nos direcionam a isso devido a algumas experiências. E nós tivemos na nossa casa, quando as crianças eram mais novas, nós erramos muito nisso, né? Chegava, ficava no celular e as crianças começavam a fazer coisas que não eram normais. E em vez de a gente parar e dar atenção, não, a gente começava a brigar. Entendi. E aí virava o caos. Aí já era. Aí a criança chorando, o pai estressado mais ainda. Camila, você tá vendo lento, não tá vendo isso. O porquê? Porque não parou, não deu um tempo de 20 minutos, meia hora para ouvir o filho. Porque o filho também passou um período sozinho. Aí chegou o pai, ele também precisa falar, precisa colocar os seus problemas para fora, ou falar como foi o seu dia a dia. E os pais hoje não têm isso. Não tem esse tempo de conversa. Eu lembro muito bem que quando eu morava com meus pais, a gente almoçava na mesa.
Hoje em dia é difícil. Se a gente juntar, a gente tenta, né? Em casa, que é complicado. Mas se a gente não cuidar disso, colocar isso na nossa rotina, isso se perde. Lá em casa a gente tem isso. A gente vai almoçar, não pode mexer no celular e ponto. Às vezes a gente até teve uma situação que eu gosto de almoçar vendo repórter. Aí as crianças iam pegar o celular. Aí eu, não pode ver o celular. Mas o senhor tá vendo televisão? Aí, pegou. Aí pegou. Acabou, então. Acabou contigo, né? O que eu vou fazer? Aí, Acabou contigo. pra mim, eu tava certo. Tô entendendo. Mas quando elas começaram a falar, então, não vai ver e eu não vejo o repórter. Às vezes, né, elas mesmas ligam, então, aí quando a gente senta, papai, vou ver o teu repórter. Ela liga a televisão, coloca. Leandro, nesse caso, quando ela falou, pai, o senhor tá vendo repórter também, levou você a pensar? Pô, é verdade. Sim, eu tô, pensa. Se eu tô querendo que elas me dêem atenção, eu mesmo não tô dando atenção. Pensa. Essa é E assim, a coisa, os fatores os que levam filhos- você a pensar. Sim, e os nossos filhos sempre vai deixar essa deixa que é trazer algo que a gente está errando, que a gente precisa sempre. Eles sempre vão nos mostrar. Sempre. É uma forma de lidar com algumas situações, é o estresse emocional deles devido a essa falta de diálogo, porque a gente vive muito ocupado, como a gente falou lá no início, a gente vive muito ocupado. Mas a nossa prioridade é dar o nosso tempo para os nossos filhos. É educar ele nessa conversa, ver o que está acontecendo. E dentro desses problemas mais frequentes, tem também a falta de identificar que o filho está com problema emocional. Porque muitos pais falam, para de bobeira. A minha filha mais velha, ela é muito chorona. Se ela falar assim, mãe, eu vou deixar esse copo aqui, eu vou falar assim, não vai deixar. Aí pronto. Tô entendendo. Para de bobeira, eu vou te dar um motivo. Quer dizer, é uma pra tu coisinha de chorar. nada, mas já é o motivo para abrir o Mas bico. é a forma dela se expressar. E eu preciso respeitar. Eu não posso ficar fazendo ela engolir o choro o tempo todo, porque uma hora aquele choro vai ficar tão engolido que uma hora ela vai querer botar tudo Ela vai pra sofrer fora. uma pressão sobre aquilo, Com né, certeza. o Camila? E a gente, nós pais, nós temos a tendência de achar que o que o filho sente é bobeira. E na sua maioria das vezes não é. Mas a gente precisa ter uma cautela e um carinho em olhar Nesse caso, pro sentimento do filho. o Camila, nesse caso deve ser pelo pai achar que por ela ser criança, a gente não deve dar tanta importância aos sentimentos, né? Às vezes o pai... Ou então porque o pai já passou muitas isso é outras coisa de coisas. criança, Isso é bobeira. Isso é bobeira, isso é coisa de criança. Ei, para de bobeira, garoto. Ficar chorando aí, Já né? vivi coisa pior. É isso aí. Mas a verdade é que só quem sabe onde o calo aperta Quem tá sentindo é quem a dor, calça né? o sapato. É isso aí. É empatia, tem que ter empatia, Claro, né? o Empatia, sapato que o filho calça não é o que o pai calça. É isso aí. É isso aí, pessoal. Você está no podcast Café Abençoado. Eu sou o Marco Aurélio. Nós estamos recebendo aqui esse casal abençoadíssimo, o Leandro e a Camila, tá bom? Que trabalham aí, dando palestra, falando, abordando temas como relacionamento de pais e filhos. E nós estamos nesse assunto aí que com certeza vai edificar a sua vida e muito. Você pai, você mãe, você precisa dar atenção ao seu filho. Você precisa parar, como eles estão falando aqui, um momento na sua casa, aonde você estiver, dê atenção ao seu filho, dê atenção à sua filha. O seu filho e a sua filha não precisa de muito. O que ele precisa é da sua atenção. E dentro dessas questões, existe mais algum fator, Camila, que você possa dizer que são problemas que surgem, né? Tem a questão que você falou da prioridade. O excesso de autoritarismo e a ausência de... No caso, o excesso de autoritarismo dos pais e a ausência de entender que precisa respeitar limite dos filhos, isso também é um problema, né? Porque hoje nós temos pais muito autoritários. Camila, isso é difícil dosar para você? Porque assim, Leandro, para nós, pro pai, né? Pô, de ver assim, ver o filho lá, o pai chega lá, o menino, faz isso não, filho. O que é? Aí começa, aí o pai já, o que é? Tá querendo me enfrentar? O que é? Eu sou teu pai, rapaz, me respeita. Como é que como é que a gente pode dosar isso? Eu e a minha filha, as duas filhas, eu fui criada de uma forma, Marcos, assim, muito amigável. Sim. O meu pai era mais duro. Certo. Mas a minha mãe sempre me criou muito amiga. Sim. Aí te acolheu e tal. Sim, né? então assim, ela me dava a certeza de que eu podia contar com ela, que eu podia falar com ela.
Claro que, às vezes isso acontece lá em casa, né? Por ser muito amiga, ela confunde as coisas e começa a querer falar comigo de igual para igual. Mas quando eu indico a ela de que aquilo ali não tá certo e que eu sou a mãe dela mesmo, tratando como amiga, Certo. ela entende, porque nós temos um relacionamento bom. E quando eu era jovem, quando eu era criança, né, nessa fase de adolescência, minha mãe falava um negócio pra mim que eu não esqueço hoje. E se ela me ver falando com Melissa, ela briga comigo, mas ela falava pra mim assim, olha, Camila, se você quer ser minha amiga, eu vou ser sua amiga. Agora, se você quer ser minha inimiga, eu vou ser sua inimiga. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus. E a tua mãe falava pra você? Falava. Hoje você fala isso pra menina? Pra tua Não, filha? falei uma vez e ela ouviu. Ela, Camila, não fala isso pra criança. Eu falei, ué, Ué, mãe, mas você fala isso pra mim, Ensinou, mãe. ensinou. mas foi isso que você me ensinou, não é assim? Mas eu, não né, com essas palavras, mas eu mostro pra ela que eu vou ser pra ela o que ela quer que eu seja. Tá entendendo? Você quer que eu seja sua amiga? Então você precisa me respeitar como mãe e respeitar os limites. Nessa questão, assim, você impõe a autoridade pelo respeito, né? Sim. E também pelo exemplo, né, o Leandro? Isso. E assim, e é uma oportunidade da gente evitar problemas futuros para os nossos filhos. Porque ele vai se sentir confortável para trazer os problemas que eles vão enfrentar numa faculdade ou no trabalho. Então, se ele não vê essa confiança nos pais, ele não vai se abrir. Ele não vai conversar. Aí qual é o problema? Vai começar a buscar ajuda externa. E de quem ele vai pedir ajuda? Talvez é um rapaz que não acredita em Deus, talvez é uma amiga que vive uma vida que não é uma vida de exemplo. Aí, porque ele não sentiu confiança no pai de abrir a sua vida, de relatar os seus problemas, porque o pai não deu essa oportunidade. É um fator também problemático, a confiança, né, Sim. o Camilo Leandro, né? Muito. Hoje você vê que muitas vezes o filho, ele conversa coisas dele para outrem, né, para outras pessoas que não são do seu círculo familiar, e não conseguem conversar com o pai e com a mãe, se travam, porque olham para o pai, olham para aquela coisa, parece um monte, pô, se eu falar isso pro meu pai vai me matar. E assim, né? é uma oportunidade. Essa questão. Os filhos também precisam entender, cara, que os seus pais são seus amigos. É isso aí. Entendeu? E vocês têm dificuldade, eles também estão passando por essas dificuldades de avanço de tecnologia, de educação, porque para eles também é um problema, mas eles precisam se mostrar firme e não conseguem resolver esse problema trazendo o filho para perto. Então, os filhos hoje precisam entender que eles têm amigos dentro de casa. Claro, há suas exceções devido a algumas criações, mas a gente sempre fala isso, o melhor amigo do filho é o seu pai e sua mãe. Porque é por isso que a Bíblia fala, é um mandamento. Honrar o seu pai e a sua mãe. E a gente leva muito assim, honrar quem é crente. Não, é pai e mãe. Se ele é macumbeiro, se ele é traficante. Claro, tu não vai seguir, tu não vai fazer aquilo que ele faz. Entendeu? Mas você precisa honrar. Porque a gente acredita muito que quando eu entendo isso, na forma que eu vou honrando os meus pais, eles mudam. Deus toca, Deus transforma, por quê? Devido a um posicionamento meu. Então, o filho e os filhos precisam entender, vocês têm amigos dentro de casa, vocês precisam entender isso. E, às vezes, também os pais passam por dificuldade. Falando nisso, eu tô lembrando aqui da questão da família disfuncional. A família disfuncional, né, Camila? Eu chamo a família disfuncional é aquela família que o pai não consegue cumprir o seu papel. Sim. Nem a mãe consegue cumprir o seu papel. Então é um problema muito sério. Há filhos e filhas que elas se sentem muito bem dentro da igreja. O momento da igreja é o melhor para eles. Mas quando eles entram em casa, desabou o mundo. Porque o pai e a mãe não conseguem compreender, não conseguem complementar a vida com o filho ali e traz muito problema nesse relacionamento, né? Porque eu falo isso, eu lembro que nós perdemos um jovem por causa disso. O jovem Mateus da Lagnol. Algum pessoal conhece. Perdemos esse jovem por causa disso. Porque ele era alegre dentro da casa de Deus, ia para os cultos, a gente conseguia ali, né, monitorar ele. E quando ele ia para casa, era discussão com o pai, a mãe já era morta, a mãe já tinha falecido, mas ele tinha um problema com o pai. E o pai, né, dentro de um contexto lá, de repente, do nada, ele resolveu sair, né, da igreja, saiu da igreja, com 3 meses, o Mateus, viciaram o Mateus, com 3 meses, perdemos ele. Ele faleceu, entendeu? Por quê? Por conta da família disfuncional, porque você está dando, são as exceções, né?
exceções dentro desse contexto. Então, você pai, você que é mãe, que está recebendo os conselhos aqui desse casal, você possa pensar no como é que está sendo a criação do teu filho, da tua filha. Porque às vezes, né, muitas vezes, né, Camila, a gente está, né, Nando, na correria tão grande Sim. que muita gente não consegue ver os detalhes dos nossos filhos, as suas reclamações, do porquê estão fazendo assim, do porquê estão agindo dessa maneira. Será que eu estou, né, cumprindo o meu papel de pai e de mãe? E a É isso aí. responsabilidade, se o filho vai dar certo ou não, é do pai. Se o filho deu errado, é porque o pai criou mal. Se o filho der certo, então porque o pai criou certo. Então a gente precisa pegar essa responsabilidade. Eu preciso ter essa responsabilidade de cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Leandro, e dentro dessa questão, se o pai criou bem, né, deu todas as ferramentas, educou, fez tudo o que podia, e no final de tudo, o filho quiser seguir um caminho que não é o que o pai queria, o pai fica isento. Né? Sim. Porque nós vemos, Uma escolha. quer ver? Biblicamente, você vai ver Deus falando algo com Eli e Deus falando outra coisa com Samuel. Sendo que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram o quê? Eram filhos que não seguiram a palavra, pegavam das ofertas do templo, faziam, e Deus falou, ó, vou matar. Deus falou lá. E eles morreram. Mas você vê, os filhos também de Samuel, a Bíblia diz que eles corrompiam, pervertiam o juízo. Né? Sim. Mas você não vê Deus dando palavra para Samuel. Dá-se a entender que Samuel não era omisso, mas Eli, na sua criação, ele foi omisso, porque Deus dá uma palavra sobre Eli. Então você vê os pais hoje, eles muitas vezes serem omissos na criação dos filhos. Se ele é omisso e o filho deu errado, o pai, ó, você foi omisso. Mas se o pai, ele ensinou, ele fez tudo o que devia fazer, Camila. Nós fizemos tudo o que devia fazer. E no final da vida, aquele filho vai fazer algo que você não ensinou, a responsabilidade não é do pai. É a escolha do filho. Leandro? Tem isso, Tem, a coisa tem do isso. filho. Né? A gente traz para a nossa vida cristã. Nós temos o livre-arbítrio de escolher viver o que Deus preparou para gente e o que Ele vai nos ensinando, o caminho, ou não. Isso é uma escolha nossa. A mesma coisa do filho. Deus nos dá o caminho, a gente busca entender de Deus o que Ele quer de nós, Ele mostra. A gente decide se vai viver ou não. O filho é a mesma coisa. A gente dá o caminho. Ele escolhe se ele vai viver ou não. Se ele quer ir para o caminho certo, ele vai. Agora não quer ir, vai Isso, arcar assim, com as consequências dele. Isso a gente já trabalha, né? Desde que as crianças nasceram na nossa mente. Porque, assim, hoje nós somos muito cruéis, entendeu? Em relação a filhos de crente. Porque, às vezes, a gente vê o cara ali é pastor, é presbítero, é um obreiro, é alguém na igreja. Aí, por algum descuido, ou talvez ele não conseguiu educar real o seu filho, quando o filho começa a se tornar de maior, o filho se desvia. E a gente é muito cruel com esse pai, com essa mãe. Pô, porque você não mostrou autoridade. Mas talvez o pai e a mãe, cara, se gastou, ensinou, fez, acompanhou, ensinou o que é certo, o que é errado. Mas o pai e a mãe não é eterno. Vai ter um momento que o pai e a mãe vai precisar se retirar da vida do filho e o filho vai precisar escolher o que é certo e o que é errado. Então, os pais, às vezes, é muito cobrado nisso. Nós somos muito cruéis nisso. E isso, assim, leva muito... Aquela história, né? Quando a gente começa a falar, ó, cuidado que seu telhado também é de vidro. Eu falo, cara, eu vou criar minha filha para quando ela se tornar de maior, ela continuar no caminho. Eu ensino a minha filha no caminho do Senhor. Aquilo que eu vivo, ela tá vivendo comigo do lado. Mas quando ela se tornar maior, escolher ir pro outro caminho, cara, eu sei que vai ser difícil. Eu peço a Deus para isso não acontecer. Mas a consciência, como o senhor falou, vai estar tranquila. Porque eu ensinei. Eu fiz o papel de pai e de mãe. Ela vai escolher o que ela quer seguir da vida. E um dia ela vai ter um encontro ela com Deus e acabou. Ô, Leandro, Camila, isso é muito importante que vocês estão falando aqui para o pessoal aí, a galera que tá vendo aí. Essa questão do... Porque há um peso realmente. Exemplo, porque nós pensamos o seguinte, o camarada é pastor, né? Um pastor, vamos lá, um pastor de um grande campo. Nós pensamos, pô, o filho dele tem que ser crente. A filha dela tem que ser crente, mais do que todo mundo. Isso, até os filhos dos pastores sofrem uma pressão dentro do grupo, né? Porque, exemplo, se um filho do pastor está dentro de um grupo de mocidade, tudo que o filho do pastor falar, dizer, fizer, nego tá ali, ó, filho do pastor. Se o filho do pastor faz isso... Eu sofri isso né, Leandro? Não é assim? Pô, se o fulano faz, é porque eu não posso fazer. Então, existe uma pressão, vou dizer assim, não normal, que não é normal, né?
Mas existe essa pressão, Camila, que nos faz ver... Cultural. Não é verdade? É cultural. Então, eu vou dizer assim para vocês. O pastor, as pessoas quando olham para o pastor, vê uma figura importante e tal, e transfere isso para os pais. Transfere isso para os pais, Sim. é automático. Mas a gente sabe que filho de crente não é crentinho. Não é crente. Não é. Exemplo, o filho do cristão, ele tem que ser ensinado, ele vai ser ensinado, ele vai ser, né, moldado para quê? Para viver dentro dos princípios da palavra de Deus, mas um momento, o filho, ele tem a sua... Poxa, porque é um momento que você, o filho, ele entende, poxa, é isso realmente que eu quero. É isso mesmo que eu quero viver, como meu pai está vivendo. O Cristo. Sim. O Cristo vivo. Sabe? Porque a questão é que, às vezes, os pais moldam os filhos. Moldam ali naquele contexto da igreja, dos cultos, da EBD, tudo isso você está ensinando. Mas é necessário passar e pedir para o Espírito Santo trabalhar nisso para moldar o coração do filho, para determinar o filho ter isso. Poxa, eu quero servir esse Deus realmente que meu pai está servindo. Porque tem filhos que estão dentro de um contexto da igreja, mas o coração dele está totalmente fora daquilo. É porque há uma diferença entre você criar no caminho isso aí. e criar e mostrar o caminho. Porque quando você mostra, Está com ele, né, Camila? mostra no caminho, você está seguindo, você é o exemplo. Agora, é muito fácil eu falar o que minha filha tem que fazer se eu não faço. Vai lá e faz. Mas e eu? Ela não vai ouvir o que eu vou falar. Ela vai fazer o que eu faço. Exemplo, né? E É a o gente exemplo. faz uma dinâmica verdade. com os jovens, né? Nas nossas palestras sobre relacionamento, que fala exatamente sobre isso. A gente dá um copo para eles e eu só falo para eles assim, ó. Presta bem atenção. Segura o copo, fala 1, 2, 3 e amassa o copo. Automaticamente eles fazem a mesma coisa. Mas eu não mandei Mas você amassar não mandou, o copo. né? Mas eu Você amassei só o copo. falou, né? Falou, só pra olhar, observa. o que eu Eles tô fazendo. olharam que eu amassei o copo e eles fizeram a Foram mesma induzidos. coisa. É, porque foram pelo exemplo, né? E hoje os isso pais precisam entender exatamente isso. Não adianta você mandar fazer, você precisa fazer. Desliga o celular, mas você está vendo televisão. Por que eu não posso assistir o celular? Se você pode assistir a televisão. Aí vai o exemplo. Exatamente. E assim, o exemplo e é um- arrasta. E é um problema que a gente enfrenta muito dentro de igreja, pessoas que têm cargo, liderança, pastor, presbítero, porque a gente se desgasta muito na igreja, mas não se desgasta em casa. Aí, às vezes, na igreja tá excelente, mas dentro de casa o filho tem um pai que não é aquilo que ele é na igreja. Aí o pai se desgasta, ora, lê, é usado por Deus dentro da igreja, mas e dentro de casa onde está a base? Aí por isso que leva às vezes o filho a se desviar. O pai precisa trazer a igreja para dentro da casa. Então, separa um tempo de fazer devocional com o filho, uma oração, um culto. A gente não fala todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês para começar, um propósito de oração, pelo menos começar a fazer. É feito assim, né, o Leandro, Camila. Nós começamos um trabalho lá em Parque Verde, e quando nós começamos, a primeira coisa que eu fiz, falei com o pastor Robson, eu falei, pastor, a gente precisa ter uma reunião com os pais. E eu falei isso com os pais, ó, entendam bem, se vocês não têm o tempo para os seus filhos, o diabo tem. Eu falei para eles, ó, você, pai, que não tem tempo para o seu filho, o diabo tem tempo para o seu filho. E eu falei para eles, se vocês não nos ajudarem nessa caminhada com seus filhos, a gente não vai ter resultados. Porque o pai precisa, eu comecei a trabalhar isso com os pais, mandar vídeos para os pais, perguntar, ó pai, você conversou com seu filho hoje? Olha pai, você chamou ele? Exemplo, chega em casa, pega um versículo bíblico lá que você gosta, ou senão pergunta seu filho, tem alguma coisa que chama atenção? Ah pai, não entendo isso, ah pai, eu queria saber isso da Bíblia. Senta com ele, conversa com ele e ensina um pouco a ele a Bíblia. Isso aí é importante. Porque o que acontece? Além dos pais estarem ali nele convívio, no relacionamento, eles vão ajudar os coordenadores de jovens ao quê? Quando o jovem chegar lá dentro da igreja, ele tá mais, pô, legal, até ouvi uma palavra, pô, meu pai falou sobre isso, é Os verdade. coordenadores suplicam por isso. Não é isso? É difícil, é difícil. É complicado. É dentro dessa questão, Camila. Quer falar, Camila? Ia falar alguma coisa aí? Fala aí. Não, eu não. Eu pensei que ia falar alguma coisa. Não, eu ia Fala aí. falar só Fala aí, que Câmara. para os pais, nós coordenadores somos aliados de você. Então, nos ajuda a te ajudar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Você está no podcast Café Abençoado. Eu sou o Marco Aurélio. Estamos recebendo esse casal abençoado, o Leandro e a Camila. Estamos falando sobre o tema relacionamento.
de pais e filhos, as suas dificuldades e também, né, dando a você dicas para você solucionar problemas que você está vivenciando no seu dia a dia com o seu filho. Um deles é você dar tempo, dar atenção, não é isso, Leandro? Não é isso, Camila? E vamos lá. O pai identificando, né, o Leandro, Camila, o pai identificando que seu filho tem um problema de relacionamento. Como ele pode fazer para poder, né, chamar o filho, chamar ele a atenção? Grita socorro pra Deus. Grita, socorro, Senhor, me abençoe, Socorro, Me ajude. Quando a gente identifica esse problema, e quais são os problemas que a gente vai identificar? Porque o pai conhece realmente o filho que tem, sabe. Aí chega um certo período que o filho já, que era muito comunicativo, não é mais tão comunicativo assim. Um filho que frequentava certos lugares já começa a se isolar. Começa a ficar irritado. Frequentemente. Ele começa a mostrar esses sinais. Então, quando ele mostra esses sinais, o pai precisa se aproximar para identificar qual o problema, o que está ocasionando isso, e começa a trazer limite. Porque, muitas das vezes, a gente identifica, mas não impõe os limites. Entendeu? A gente vê o problema, a gente está vendo que nosso filho tá mudando a forma de pensar, a forma de agir, irritabilidade. E a gente percebe isso porque as nossas filhas teve um período, né, que a gente nunca sabe 100% das coisas. E quando a gente começou a inserir o celular para elas, a gente percebia que quando elas ficavam um tempo excessivo na tela, o comportamento mudava. Eu identifiquei isso. Então, o que eu tinha que fazer? Colocar um limite. Eu preciso trazer esse limite. Trazia o limite, informando, ó, não faz por causa disso, e trazia ela para perto para mostrar o porquê ela não podia continuar daquela forma. Então, o limite, eu acho que ajuda muito o pai a entender que a autoridade está com ele. O pai precisa entender isso, o filho precisa entender que a autoridade está com o pai. Está morando debaixo do mesmo teto, é o pai que paga a luz, o pai que paga as contas, coloca a comida. Filho não paga boleto? Isso aí. Mas assim... Filho que não paga boleto, filho desempregado. Porque o filho que está trabalhando tem que ajudar em casa. É verdade. Os pais colocam para pagar a sua internet, compra teu celular. É isso aí. Cara, eu conheço uma menina que não vou falar o nome. São 3 irmãos. Isso aí, foram complicar. São 3 irmãos, os 3 trabalhavam. Os pais falaram, se vocês querem ter alguma coisa, vocês precisam comprar. E eu preciso que vocês me ajudem em casa. E o pai tinha uma condição, mas ensinou isso a ele. Aí o problema é que, às vezes, o filho está trabalhando, está morando, não quer sair de casa, trabalha e acha que o pai e a mãe é empregado. Porque o pai não impôs o limite. O limite, é muito bom. Camila, falar algo sobre? O pai precisa só ficar atento aos sinais. Os filhos dão os sinais do que está acontecendo. Então, se mudou o comportamento, precisa ficar ligado. O pai já tem que começar a trabalhar, né? Identificar, olha, o que está acontecendo? Não, está errado, você nunca fez isso, né? Tem que falar, é verdade. Não pode ter medo, não, né? Não pode. Porque se deixar, daqui a pouco o filho está mandando no pai, está fazendo do pai. É isso aí. É isso aí, pessoal. Você está no podcast Café Abençoado. Nós já estamos chegando ao término do Café Abençoado, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer mais uma pergunta aqui pro casal. Nesse caso, né, de que tudo que se passou aqui, ô Leandro ou Camila, os pais, eles veem muita dificuldade hoje nesse relacionamento com os filhos, né? E é na questão que já foi falado no começo, na questão de que do pai viver numa época de anos atrás e hoje os filhos estão vivendo numa época totalmente diferente, não é verdade? Sim. Isso aí faz um conflito. E dentro desse contexto já foi dito aqui as dicas para poder solucionar esses problemas, né? Então vamos lá. Pessoal, nós estamos fazendo o término aqui do Café Abençoado, tá bom? Foi muito bom estar com você, tá bom? Vou deixar aqui, né, tanto para o Leandro como para a Camila, tá bom? Uma deixa aqui para eles poderem falarem aí, né? Que eles dão palestra, tá, pessoal? Você que quer levar o Leandro, quer levar a Camila, tá bom? Para dar uma palestra na sua igreja, onde você quiser, tá bom? Eles estão aí pronto para poder atender aí essa demanda de falar de relacionamento de família, pais e filhos. E também a Camila também falou no começo dela, de uma formação que ela tem, e ela também pode palestrar na área da sexologia. Da sexologia. Ela vai falar, eu vou dar primeiro aqui pro Leandro, depois a Camila fala. Tá bom, Leandro? Pode fazer a deixa aí. Sim, então, você pai, você mãe ou você coordenador que está precisando de ajuda nessa área, que é uma área
que há anos, né, a gente enfrenta problemas e vai passar anos, vão continuar enfrentando problemas, mas Deus tem levantado pessoas, não somente a nós, mas pessoas com o intuito de ajudar a vocês. Porque às vezes a gente enfrenta dificuldade dentro da nossa casa, mas a gente não pede ajuda. Então nós estamos aqui, eu e minha esposa, estamos totalmente disponíveis. Se quiser conversar, segue a gente no Instagram, compartilha no WhatsApp, uma conversa. Nós estamos totalmente abertos para ajudar a vocês. Se você for líder ou pastor de igreja, quiser levar para a gente bater um papo com os pais, com os jovens sobre relacionamento, com os maridos e as esposas, nós estamos à disposição para ajudar nessa caminhada aí. Vai lá, Camila. Eu quero deixar 2 falas. Primeiro, filho, honra teu pai e tua mãe para os seus dias se prolongarem na terra. Olha como que isso é sério. Se você não honrar teu pai e tua mãe, teus dias vão se findando na terra. Então, honra teu pai e tua mãe, independente de quem eles sejam, independente do que você acha deles. Você tem a obrigação de honrar teu pai e tua mãe. Pai e mãe, não excite a ira do teu filho. Dialoguem, conversem e que o Senhor abençoe muito a casa de vocês, em nome de Jesus. Que maravilha, pessoal. Foi muito bom estar com você no podcast Café Abençoado, tá bom? Quero agradecer ao Leandro, tá? Nosso amigo, também a Camila, tá bom? Camila aqui tava no começo nervosa, mas aí, né, Camila? Muito. Foi bom, né? Eu quero agradecer também a você também que quer aí, ó, fazer seu podcast, quer gravar, quer fazer algo em um estúdio bom, vem aqui para o Adorarte, tá bom? Vem falar com Samuel. Samuel é uma bênção de Deus e nós queremos agradecer também ao Samuel, né, pelo tratamento. Você chega aqui, meu, tratamento VIP aqui na Adorarte, é bênção de Deus. Também quero agradecer ao Bistrô da Praça, que é um dos nossos patrocinadores, tá bom, pessoal? E agradecer a você que está conosco aí no podcast Café Abençoado. O que é que eu peço para você? Compartilhe, tá bom, esse podcast que é feito para abençoar vidas, levar a você conteúdo cristão, um assunto relevante que fala a sua vida, como foi hoje com esse casal, com o Leandro e também com a Camila. Mais alguma coisa, Camila? Não. Quer deixar o telefone de contato aí? Deixa o telefone, tu falou o teu telefone, tu não falou o teu telefone não. Fala aí, deixa o teu telefone de contato. Meu telefone é 21981717513, o Instagram é @Camila Bourguignon. Que você tente escrever o Bourguignon, você vai me achar lá. É isso aí. Ou então também procura o meu arroba, vou aproveitar. Leandro Bourguignon, @Leandro Bourguignon. Segue a gente lá. Deus e o telefone, Leandro? DDD 21 96501 5249. 96501 5249. É isso aí, pessoal. Até o próximo podcast do Café Abençoado. Foi muito bom estar com você. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Um grande abraço. Felicidade. Paz. E aí, vamos fazer o... Sexologia.